Abra sua Bíblia no Salmo número 140. Salmo 140. Vamos ler apenas o versículo 7 inicialmente. Salmo 140, verso número 7. A palavra de Deus diz assim: Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez ouvirmos a Tua voz nesse lugar. E é isso que nós viemos aqui buscar, Pai. Não a palavra dos homens, as doutrinas humanas, as filosofias do mundo, mas a palavra que procede do Senhor, que edifica, que alimenta o nosso espírito, que transforma a nossa vida. Fala ao nosso coração pelo poder do Espírito Santo e usa a minha vida, meu Deus, com Tua graça, com Tua misericórdia, dá-me a unção do Teu Espírito para que eu ministre de acordo com a Tua vontade e todos aqui sejamos abençoados, meu Pai. Peço a Tua bênção sobre esse momento, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um salmo de Davi, e aqui no versículo 7, Davi faz uma declaração exaltando ao Senhor. Primeiro ele diz que o Senhor é a força da sua salvação. Ele atribui a Deus a salvação. Isso é uma grande verdade, porque nenhum de nós se salva a si mesmo. Nós somos salvos por Deus. Foi Jesus quem nos salvou. Você tem dúvida disso? Foi Ele que fez toda a obra. Foi Ele que verteu o seu sangue. Foi Ele que foi à cruz e disse: está consumado, toda a obra é dele. Ele, então, é quem nos salva, é o nosso Salvador. Mas Davi prossegue no versículo dizendo que esse Senhor Salvador protegeu a sua cabeça no dia da batalha. E aqui a gente pode fazer uma meditação sobre esta frase de Davi: Deus protegeu a minha cabeça no dia da batalha. Todos nós temos batalhas, temos lutas pela frente, e nos envolvemos em batalhas mesmo que a gente não queira. A vida é uma batalha, mas a Bíblia diz que Deus protegeu a cabeça de Davi no dia da batalha. Não é preciso lembrar o quanto a cabeça é um alvo vital, o quanto a cabeça é importante ser protegida, porque é a parte mais importante, vamos dizer assim, do corpo. Veja, a própria Bíblia faz uma analogia, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, mas Cristo é o cabeça. É a parte mais importante do nosso corpo. Se ela for atingida, se ela for alvejada, normalmente, na maioria dos casos, a pessoa vem a óbito. Então é a parte crucial e é o alvo mais visado pelo inimigo. Quando o inimigo deseja ter sucesso no seu intento contra nós, ele não vai atirar na perna, nem na barriga, ele vai mirar na cabeça. Porque se ele for preciso nesse alvo, ele sabe que o estrago será completo e imediato. De outras a gente consegue escapar, mas quando o problema é na cabeça, certamente todo o corpo vai desmoronar. Davi foi um homem de guerra, a Bíblia diz, ele se envolveu em muitas batalhas, mas ele disse: a parte mais importante do meu corpo o Senhor protegeu nas batalhas. A Bíblia não diz com detalhe, mas é fácil imaginar que alguém como Davi, envolvido em tantas lutas e batalhas, certamente se feriu em muitas delas. Feriu partes do seu corpo, mas foram ferimentos que não o levaram à morte, porque a cabeça estava protegida. E ele atribui essa proteção não a um suposto capacete que ele pudesse usar, mas à mão de Deus, o Deus da sua salvação, protegendo a sua cabeça em todo o tempo.
E a Bíblia mesma diz para nós também que quando o cabeça é ferido, tudo vem a desmoronar. O próprio Senhor Jesus nos diz isso. Eu quero ler com você em Mateus, capítulo número 26, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, no versículo número 31 do Evangelho de Mateus, capítulo número 26, veja bem a afirmação que nos faz o Senhor Jesus. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus já advertiu os seus discípulos que, se ele fosse ferido, as ovelhas ficariam dispersas, porque foi ferido o cabeça, foi ferido o principal. Se você numa guerra ataca e mata aquele que é o comandante, aquele que é o chefe, certamente todo o exército fica abalado. Na igreja, se você fere o pastor, as ovelhas todas são prejudicadas. Na família, se você ataca o pai, toda a família é prejudicada. Isso é algo que a Bíblia ilustra para nós com muita precisão. Então, irmãos, um bom soldado, ele precisa estar sempre cuidando da sua cabeça, protegendo a sua cabeça. Todo bom soldado se preocupa em manter sempre o seu capacete. Você pode ver isso em filmes de guerra, na vida real, isso é ensinado, porque o capacete protege uma área vital da sua vida, do seu corpo, e sempre deve merecer especial atenção. E na vida espiritual não é diferente. Nós podemos ler em Efésios, no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo faz uma analogia de fé em relação a um uniforme, a uma armadura que certamente não é literal, mas é espiritual. E aqui no capítulo 6 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, a partir do verso 10, fala da armadura de Deus. Mas quando chega ao versículo 17, como parte dessa armadura, ele diz assim: tomai também o quê? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação é aquele que protege a minha cabeça. O que seria esse capacete da salvação? Davi diz lá no Salmo: o Senhor da minha salvação protegeu a minha cabeça. E Paulo, quando fala da armadura de Deus, ele fala que a gente deve tomar o capacete da salvação. A consciência de que somos salvos deve guardar a nossa mente. Deve guardar a nossa mente dos ataques do inimigo, que certamente vai mirar na cabeça, para derrubar, para destruir, porque a Bíblia diz que ele veio fazer exatamente isso. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Então o seu alvo principal é a nossa mente. E quando Paulo fala de um capacete, ele não está falando de algo físico para me proteger de um tiro, de uma pedra ou de qualquer coisa assim. Ele está falando de algo espiritual. O capacete da salvação que protege a minha cabeça no sentido daquilo que está dentro de mim, da minha mente, da minha alma, aonde estão meus pensamentos, minhas emoções. Ele está falando de algo que protege a minha alma. E ele chama essa proteção de capacete da salvação, porque está intimamente ligado à salvação. Se eu sou salvo, eu tenho que ter a minha alma protegida, porque os ataques do maligno vão certamente mirar a sua mente, para desestabilizar completamente a sua vida. Então esse capacete está à disposição do salvo. Se você é salvo, você pode lançar mão deste capacete. Aliás, eu digo, você deve lançar mão desse capacete para proteger a sua mente dos ataques do maligno, que certamente visam te derrubar. Eu preciso, você precisa, todos nós, protegermos a nossa mente, os nossos pensamentos, de todos os ataques que o inimigo fará nessa área.
Se você pensar bem nos ataques do diabo, irmãos, a maioria deles está relacionada a questões da nossa mente e dos nossos pensamentos. A tentação, que é uma de suas armas, ela atua na mente e nos pensamentos, na maioria das vezes. A tentação é algo que Satanás usa contra a nossa cabeça. E ela precisa estar protegida, blindada, para que nossa mente, nossos sentimentos, nossos pensamentos não sejam influenciados por aquilo que o diabo tenta fazer conosco. E essas são as áreas que sofrem os maiores ataques do maligno. Para o diabo não é muito interessante quebrar a minha perna, vamos dizer assim. Porque se ele quebrar a minha perna, eu continuo vindo à igreja de gesso, né? Talvez você não, né? Mas eu continuo. Se ele quebrar uma parte do meu corpo, eu continuo caminhando. Mas se ele tocar na mente, vem o desânimo, vem o desespero, vem a descrença, não é? Se ele tocar na mente, vem a desconfiança. Então o alvo preferido dele é a mente de cada um de nós, porque ele sabe que quando ele atinge uma área do corpo que é vital, que é a mente, todo o corpo acaba sofrendo. Você deve conhecer o que chama a medicina de doenças psicossomáticas. Você já ouviu falar nisso? São doenças que não existem fisicamente no corpo, mas são produzidas pela mente. Veja, a mente atacada tem o poder de fazer o corpo adoecer. E o corpo sente todos os sintomas, embora eles não tenham uma razão biológica. Simplesmente a mente o induziu a acreditar naquela enfermidade. E isso então é um prato cheio para o inimigo de nossas almas, que tem o propósito de nos destruir completamente. Como disse Jesus, fere a cabeça, o resto todo desaba. Se ele ferir a tua cabeça, o teu corpo fica de cama. Se ele ferir a tua cabeça, você desanima no dia seguinte e não quer sair de casa. Ele fere a tua cabeça, vem a depressão, te lança na cama. Sempre é assim que ele tem feito com a gente, irmãos, e tenta de toda maneira fazer desta forma. Então a cabeça tem que estar sempre bem protegida. Sempre bem protegida. E aí a gente confunde às vezes na Bíblia, quando a Bíblia fala da cabeça, quando a Bíblia fala do coração, né? Há um simbolismo nisso aqui, porque você atribui os seus pensamentos. Hoje, pela ciência, nós sabemos que os pensamentos estão na cabeça. Mas, biblicamente, simbolicamente, a Bíblia associa isto ao coração. Coração e mente estão intimamente ligados na palavra de Deus. Você diz que sente com o coração, não é? Até hoje a gente adota esse princípio, eu me apaixonei, eu estou sentindo amor no meu coração. Mas, na verdade, esses sentimentos estão na mente. O coração é um órgão que só bate, fica pulsando, né? Mas há uma associação direta. Então, quando a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ela está falando para você proteger esse órgão aqui. Bom, até pode, né? Evitar o colesterol, triglicerídeo, aquelas coisas todas, mas ela está falando mais especificamente de você guardar a sua mente. Guarda a tua mente, porque o coração também simbolicamente tem esse efeito. Um tiro no coração mata imediatamente. Um tiro na cabeça mata imediatamente. Então é uma área que merece toda a nossa atenção sobre tudo que se deve guardar. Protege o teu coração. Protege os teus pensamentos, protege os teus sentimentos, protege aquilo que você anda sonhando, aquilo que você anda vislumbrando para a sua vida. Guarde a sua vida dessas coisas, porque elas são áreas essenciais, e você precisa proteger isso com toda a sua força. Para que a sua mente esteja guardada, você precisa impregná-la com a palavra de Deus. Tem um ditado no mundo que diz que a mente vazia é o quê? Oficina do diabo. É ou não é, irmãos? Esse ditado não está na Bíblia, mas ele é verdadeiro. Uma mente vazia é um prato cheio para que o inimigo ataque a cabeça e certamente fira todo o corpo.
Então eu preciso ocupar a minha mente. E mais do que ocupar, eu preciso encher a minha mente. Porque se ela não está vazia, ela está preenchida. E o melhor é que ela esteja preenchida com coisas boas. E não há nada melhor do que a palavra de Deus, os conceitos de Deus, que tudo isso vai sendo impregnado na minha mente para guardar o meu coração, para me livrar de ataques malignos. Pela manhã citei o versículo lá em Deuteronômio capítulo 6, que diz que os pais devem inculcar nos seus filhos a palavra de Deus. Por quê? Para encher desde pequenos o coração deles, a mente deles, com o conceito da palavra de Deus. Para que depois também não se torne alvos fáceis do inimigo, como tem sido na geração que nós estamos vivendo. Nunca as crianças e adolescentes foram tão atacados na sua mente como estão sendo atacados agora. Você duvida disso? Quantos são os casos de morte, de assassinatos, de estupros, de todas as coisas terríveis, quando você vai ver, praticados por crianças, por adolescentes que tiveram a sua mente contaminada, totalmente dominada pelo maligno, porque foi uma mente vazia. Uma mente que, ao invés de ser preenchida pelos conceitos da palavra de Deus ou pela conversa com os pais, foi preenchida pela internet, pelo videogame, por todo tipo de coisa que a gente sabe que acontece. E aí essa cabeça vazia derrubou essa criança, derrubou esse adolescente e transformou num zumbi, num morto-vivo, não é? Que anda, mas que não tem cérebro, que anda por aí, mas que não tem esse sentimento. E isso, queridos, é algo que Satanás quer fazer com todos, e quanto mais com as crianças, que são um alvo fácil também para o maligno. Então a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, a nossa mente, e a melhor maneira é ocupá-lo com a palavra de Deus. Quanto mais ocupada estiver a sua mente com a palavra de Deus, mais protegida ela estará. O capacete da salvação estará te livrando de todos os dardos inflamados do maligno, como diz a Bíblia. Estará livrando você, a mim, a todos nós, dessas coisas que o maligno tem lançado contra nós. Então eu preciso ter em todo tempo uma boa consciência. Eu não posso permitir que a minha consciência vá embora. Eu preciso estar ciente em todo o tempo das situações. É por isso que a Bíblia condena a embriaguez. Porque a embriaguez é perder a consciência. É se deixar levar pelas coisas, pelas circunstâncias. É fazer aquilo que dá na telha, como se diz no mundo, porque há uma cabeça vazia, uma mente oca, que está alheia a tudo que é de interesse de Deus. Isso é um alvo fácil para o maligno, e o maligno não está brincando. Ele veio roubar, matar e destruir, não veio fazer festinha, não veio distrair. É destruir, não é distrair, irmãos, parecido, mas diferente. É isso que ele veio fazer e é isso que ele tem feito. Então eu preciso ter consciência de quem eu sou diante de Deus, consciência da minha salvação, daquilo que Deus operou na minha vida. Estava morto em delitos e pecados e Ele me deu vida juntamente com Cristo. Agora sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora minha vida é transformada, era escravo do pecado, agora sou livre. Mas sou livre para encher a minha mente de Deus, e não para encher do que eu quiser, ou daquilo que o mundo tem para oferecer. Porque senão, se a minha mente for ocupada por essas coisas, certamente eu serei atingido, e o estrago será grande, porque o maligno não veio para brincar, ele veio para causar destruição, e destruição total. Quando você pensa em salvação, o que vem à sua mente, irmãos? Salvação é um livramento. Você estava destinado à perdição. Você estava em perigo iminente. Havia um grande risco sobre a sua vida e você foi salvo. Você foi retirado desse abismo, desse precipício. Você foi retirado desse caldo de veneno que iria te matar. Salvação é esse resgate feito por Deus que traz para nós, além do livramento, a sensação de segurança.
É como se você estivesse no mar se afogando e alguém te tira dali e te põe em terra firme. Olha a sensação de segurança. É como você está num avião ameaçando cair, alguém te tira dali e te põe em terra firme. Você diz, como é bom a terra firme. Voar é muito bom, mas eu prefiro uma terra firme. É uma sensação de segurança. Essa sensação de segurança nós só temos em Deus. Entende isso? O capacete da salvação é esta sensação de segurança que fortalece a minha vida, fortalece o meu homem interior, que eu sei que embora exteriormente eu vá me corrompendo com o tempo, pela velhice, pela idade, o meu homem interior vai se renovando, porque tem essa confiança para com Deus. É no capacete da salvação que a gente guarda a mente, que a gente se livra dos maus pensamentos, da mente vazia, da falta de rumo na vida, áreas que a gente precisa de proteção. E eu separei 2 áreas aqui da nossa mente. Tem tantas outras, essa pregação poderia gerar inúmeras outras, mas 2 áreas que são essenciais na mente de cada um de nós, que nós precisamos urgentemente proteger, porque o efeito contrário é muito ruim e danoso para todos nós. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo número 8. O apóstolo Paulo nos dá uma lição de alguém que tinha a mente protegida. O apóstolo Paulo só foi quem ele foi, porque Deus certamente operou na sua vida, mas ele também guardou o capacete da sua salvação, bem preso à sua cabeça, para não permitir que as lutas e dificuldades pelas quais ele passou o tivessem derrubado, o tivessem simplesmente desanimado. Então o apóstolo Paulo diz no versículo 8 da 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Há sempre um porém. Paulo diz, eu sofro estas coisas, essas coisas são verdadeiras, eu passo por tribulações, eu passo por perplexidades, coisas que a minha mente não consegue explicar porque estão acontecendo, eu sou perseguido. Tudo isso é uma verdade na minha vida, mas eu não permito que a minha tribulação produza angústia no meu coração. Angústia é uma porta aberta para a ação do mal. Esse sentimento danoso não podemos permitir que ele se instale na nossa mente, e se ele aparecer algum dia, deve ser logo expulso de lá. Paulo diz, eu sou atribulado, mas eu não fico angustiado. Isso não vou admitir na minha vida. Eu fico perplexo a coisas que eu não sei explicar. Coisas tão ruins que acontecem que a minha mente não tem uma explicação lógica. Mas eu não fico desanimado. E ele diz, eu sou perseguido, mas eu sei que eu não estou desamparado. E aí eu chamo a sua atenção para essa perplexidade que a vida muitas vezes nos apresenta. Quem de nós aqui já não ficou perplexo diante de um acontecimento? Diante de uma perda, de uma dor, de uma morte, de um ente querido, de alguma coisa ruim que aconteceu e que você não tinha uma explicação e até hoje não deve ter, porque nem tudo a gente consegue explicar. Primeiro nós temos que entender a nossa limitação. Não tente explicar todas as coisas, porque nem tudo nós somos capazes de explicar. A própria Bíblia diz em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas ocultas pertencem ao Senhor. Ele não nos deu o conhecimento de todas as coisas, então há limitações naquilo que podemos explicar. E Paulo, mesmo com toda a sua sabedoria, se sentia perplexo, mas ele disse, eu não fico desanimado. E é essa palavra que eu queria focar agora com você, o desânimo.
O desânimo traz uma consequência terrível. Então, proteja a sua mente com o capacete da salvação, para que o desânimo não penetre em você. A falta de ânimo, que nós chamamos desânimo, ela produz a imobilidade, ela produz o conformismo, ela produz a entrega dos pontos. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Quem disse isso? Jesus. Ele pediu ou ele mandou? Mandou. Tende bom ânimo. Ou seja, não deixe que o desânimo tome conta do seu coração, a sua mente. Nós somos facilmente desanimados quando alguma coisa ruim acontece, quando ficamos como Paulo perplexos diante de um acontecimento que não sabemos explicar. Isso é muito comum de acontecer e pode acontecer com qualquer de nós. Perder o ânimo é como perder a coragem, é como desistir, é como se deixar abater, é como desistir até antes de lutar. É nesse estado de espírito que as nossas emoções são atacadas. As vontades são atacadas pelo desânimo. A capacidade de pensar é atacada pelo desânimo. Quando nós chegamos a um estado de desânimo, nós não temos força para mais nada, não pensamos em mais nada, não vemos as consequências nem dos atos. E aí, queridos, essa responsabilidade, e agora que a coisa fica séria, ela é nossa. Jesus disse: você vai passar por aflições. Aí ele disse assim: ore a mim que eu vou te dar bom ânimo. Ele disse isso? Não, não disse. Ele disse: tenha você bom ânimo. Então é algo que Deus espera que nasça e seja preservado dentro de nós. Não é algo que eu deva pedir a Deus. Se bem que eu posso pedir qualquer coisa a Deus, né? Mas isso não é alvo desse pedido. Por quê? Porque Deus deu essa responsabilidade para mim, eu não posso devolver para Ele. Então eu preciso proteger a minha cabeça, para que esse desânimo não entre, porque ele não entra por outro lugar, a não ser pela cabeça, irmãos. Esse estado de espírito entra pela cabeça, pela mente, pelas circunstâncias, por aquilo que eu vejo, pelas coisas que me cercam, que eu não sei explicar e acaba isso me abatendo. E aí eu começo a me desanimar e aí eu vou cair certamente. O meu nível de energia físico, mental, espiritual vai a zero. E aí você vai ficar naqueles dias que talvez todos nós aqui já temos passado por ele. Aquele dia que você está na cama e você diz: eu não tenho vontade de sair daqui. Eu não tenho ânimo para ir para o trabalho. Eu não tenho ânimo para sair, para estudar. Eu não quero ver nem gente hoje. Você já passou por isso? Pode ser que a gente já tenha passado por isso. Isso é coisa que só dá em gente. Tem gente aqui? Ser humano? É? Você é ser humano? Oh, que beleza. Aí, isso dá em ser humano, sabia? Tem gente que pode ter isso. Veja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente ter isso, às vezes, é inevitável, mas isso permanecer na gente, aí é evitável. Amém? Isso permanecer, isso se prolongar, isso durar mais de um dia, isso é evitável. E isso eu preciso cortar logo, eu preciso tirar isso da minha mente. Eu preciso vestir o capacete da salvação para me proteger quanto a isso, para que isso não me fira. É como um tiro na cabeça que a pessoa desaba na mesma hora. É isso que acontece quando eu permito que o desânimo entre no meu coração. E aí, sabe o que vai acontecer se isso perdurar na vida da gente? Vai vir a vontade de desistir, vai vir a vontade de largar tudo. A fé vai embora. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem, vai deixar o nosso coração. E aí nós vamos simplesmente desabar. Veja, teve um profeta na Bíblia que passou por isso, não passou? Elias. Veja aí, 1 Reis, capítulo 19, no primeiro livro de Reis, no capítulo número 19, no versículo 4, há aqui um momento da vida do profeta. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia,
veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si, o quê? A morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele entregou os pontos, ele disse: Senhor, toma a minha alma, eu quero morrer. Por que o grande profeta Elias teve um momento como esse? Isso pode acontecer com qualquer um. Eu não estou falando de não acontecer, mas eu estou falando de eu não lutar contra isso. Eu tenho um capacete, talvez Elias não tivesse esse capacete à disposição. Nós temos uma solução, nós temos uma situação melhor do que a de Elias, sabia, irmãos? Nós, do tempo da graça, temos mais recurso do que os profetas no Antigo Testamento que não conheciam a Cristo. Nós temos o capacete da salvação, ele não tinha, mas mesmo assim ele passou por esse momento e logo depois Deus tratou com ele. E Deus viu ele lá na caverna e falou: o que você está fazendo aí, meu jovem? Sai dessa caverna, eu não criei você para estar nessa caverna, não. Eu ainda tenho uma missão para você, vai lá ungir o rei, vai lá fazer isso, vai lá fazer aquilo. Deus deu ordens a ele. E ele estava naquele dia deprê. Não quero fazer nada hoje. Quero morrer. Me mata, Senhor. Por que eu estou vivo? Que mal eu fiz? Aqui ninguém falou isso não, né? Ninguém já teve uma cena dessa. Já teve uma cena dessa em casa? Que mal eu fiz a Deus, joguei pedra na cruz. O que eu fiz para merecer isso? Me leva, Senhor, me leva. De vez em quando a gente dá um chilique desse, irmãos. Aí Deus vem e dá uma joelhada na barriga, sabe? Tipo analista de Bagé, né? Ele dá aquela joelhada para você. Opa, sai daí, meu filho. Não te criei para a caverna, não. Te criei para fazer a minha obra. Te criei para você ser profeta. Te salvei para você ser um homem e uma mulher de Deus. Amém? Então, nós temos um recurso, o capacete. Eu não posso permitir que eu chegue a esse ponto, porque isso vai certamente me destruir, vai tirar a minha utilidade. Como é que eu vou me proteger disso? A Bíblia mesmo diz como, irmãos, em Mateus, no Evangelho, no capítulo 14, no versículo 30, veja, fatos da Bíblia que servem para nós. Aqui, aquele episódio em que Jesus andou sobre o mar e Pedro foi encontrar com ele, veja, o versículo 30, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro foi muito bem até esse momento que ele reparou. O que ele reparou? A força do vento. O que ele reparou? Que ele estava em pé no meio da água. Ele reparou naquela hora que ele estava fazendo algo impossível. Ele reparou que o vento estava muito forte, que o mar estava agitado. Quando ele desceu do barco e foi andar até Jesus, ele não reparou nada disso, ele só olhou para Jesus. Jesus disse: sou eu mesmo, vem. Aí ele pegou e foi. Nesse momento ele não viu mar, não viu vento, não viu nada. Só viu Jesus. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar o mar e o vento, ele começou a afundar. Qual é o remédio? Qual é o capacete? Como é que a gente se protege disso? Olhe para Jesus, irmãos. Quando você começar a olhar para as circunstâncias, para a dificuldade, você vai começar a afundar. Vai começar a ser a sua mente atingida em cheio por essas coisas e você certamente vai desanimar. Vai desanimar, e aquela fé tão grande que você tem para botar o pé na água, agora já não vai te ajudar mais. E agora você vai começar a submergir. A Bíblia diz para a gente olhar para Cristo, isso é verdade, em Hebreus capítulo número 12. Veja o que diz a palavra, Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. Olhando firmemente, nós cantamos até o louvor essa noite, para quem? Para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha a Bíblia falando aí, sua alma pode desmaiar. Sua alma pode ser atingida por um desânimo e você cair, desmaiado, fraco, desiludido. Então olhe firmemente para o autor e consumador da fé. Não olhe as circunstâncias. Olhe para Jesus para que você permaneça de pé.
Não foi Paulo que disse lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece? Você já leu esse versículo? Em que contexto ele está inserido? Paulo dizendo, eu sei passar fome, eu sei passar necessidade, eu já experimentei de tudo nessa vida, tudo posso naquele que me fortalece. Não é só um relato de bênçãos, ele fala, eu sei ter fome e sei ter abundância. Eu experimentei os dois lados da vida, mas em todas as coisas eu coloco tudo na mão do Senhor e Ele me fortalece. Então você não vai ver Paulo desanimado. Você vai ver Paulo na prisão escrevendo carta para abençoar os outros. Porque ele fica perplexo. Como é que eu estou preso aqui? Eu não entendo. Mas eu não vou ficar desanimado. Eu não vou desanimar, eu não vou desistir. Essa é uma posição, é uma postura que Deus espera de nós. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, o apóstolo Paulo também fala dessa maneira, dizendo, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nisso? Então se apega com isso. Não desanima. Não permita que a tua mente seja atingida para que o teu corpo se desmanche e você caia por terra. A Bíblia diz que o nosso socorro vem de quem? Do Senhor. Olhe então para os montes, é dele que vem o socorro. É olhar para Ele, não é olhar para as circunstâncias, não é olhar para as coisas que estão dando errado, mas saber que acima de tudo há um Deus no céu que me guarda. E é para Ele que eu vou olhar, o meu alvo é Ele. E é para lá que nós estamos indo, para o encontro com Ele. Então nenhum de nós pode desanimar. Jesus disse, tenha bom ânimo, isso é uma ordem, obedeça. Não permita que você desanime, não deixe a sua cabeça ser atingida, use o capacete da salvação, essa consciência de que você foi livre, que você foi liberto, é salvo, está com Deus, e que nada Ele permitirá que vá além daquilo que você possa suportar. É assim que você vai, sem desanimar. E para terminar, irmãos, eu quero ler com você Filipenses, capítulo 4, versículo 6, mais um ponto que deve ser protegido a todo custo, porque também causa um grande estrago na nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Proteja a sua mente da ansiedade, o mal do século, alguns já dizem assim, não é? A ansiedade, o mal do século. Proteja a sua mente da ansiedade. Há coisas que são evitáveis. Ansiedade é medo, ansiedade é angústia, é incerteza, acaba se tornando o contrário da fé, da certeza do que se espera. Ansiedade é a dúvida se vai ou não acontecer. Ansiedade é um medo exagerado de que alguma coisa não aconteça. E certas coisas nesta área podem ser evitadas se a gente colocar o capacete da salvação. Veja, se a fé se opõe a essa ansiedade, a fé também vai mostrar que a ansiedade acaba sendo a antítese do amor. Leia a Bíblia em 1 de João, capítulo 4, no versículo número 18, você conhece. Está escrito assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não permita que o medo entre no seu coração, não tenha medo de nada. Deus está com você, Ele está ao seu lado, com Ele você é sempre maioria. Então, que a Bíblia nos diz que eu devo proteger a minha cabeça desse sentimento, mas é algo complicado muitas vezes. E como vencer essa ansiedade? Ainda em Filipenses, no capítulo 4, nós lemos o versículo 6, agora vamos ler o versículo 8. Olha como ele fala para nós. Finalmente, irmãos, tudo que é
verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Onde é que está o pensamento? Na cabeça, no coração. Isso deve ser protegido. De que forma eu protejo? Cabeça vazia, oficina do diabo. Eu tenho que encher. Encher de quê? O que vai ocupar o meu pensamento? A palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Que eu devo encher a minha mente de tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso. É isso que deve encher a minha mente. A qualidade dos meus pensamentos vai determinar como eu estou na minha vida. Vai determinar se eu vou ficar à mercê da ansiedade ou não. Então depende do que ocupa a sua mente. O que tem ocupado a nossa mente nos dias de hoje? O medo do futuro, das incertezas, do Brasil, do futuro, da economia. É o medo, o que vai ser amanhã, o dinheiro, os filhos, o que tem ocupado a mente. Isso é um processo como se eu estivesse abrindo a minha mente para o ataque do maligno. Ao invés de protegê-la com um capacete, eu tiro o capacete e boto a cabeça de fora na linha de tiro. É isso que nós estamos fazendo. Quando nós não ocupamos a nossa mente com aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ocupar. E ela é clara ao dizer que eu preciso ocupar com a verdade. A verdade é a palavra de Deus. O que é respeitável, justo e puro, amável, de boa fama, de virtude, é isso que deve ocupar a minha mente. Mas se eu passar o dia inteiro pensando em desgraça, se eu passar o dia inteiro pensando em doença, pensando nos males da vida, vendo jornal na TV, na internet, sabe o que vai acontecer com você, meu irmão? Você vai ficar doido, você vai ficar super ansioso, vai ficar medroso, você vai ter medo de sair na rua. Irmão, quando a gente diz aí fora que a gente mora no Rio de Janeiro, você já fez isso? A pessoa diz, o quê? Rio de Janeiro? Como é que você mora no Rio de Janeiro, você tem colete à prova de bala, você anda em carro blindado? Já passou por isso? Você falou que eu morava e a pessoa falou, né? Por quê? É um medo. E aí a gente vai viver nesse medo também? Aí você não vai mais sair de casa. Aí você não vai mais fazer nada. Porque você foi dominado pelo medo. Mas você tem o perfeito amor de Deus sobre a sua vida. O Deus da sua salvação te salvou por amor. Então o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Aí o medo foi embora, mas a minha mente ainda está vazia. Então eu tenho que ocupar com coisa boa. Então para de ler notícia ruim, vai ler a Bíblia. Vai ler as coisas de Deus. Vai ver as coisas virtuosas, para de fazer fofoca dos outros. A Bíblia diz para você pensar no que tem boa fama, para de pensar na má fama da vizinha, para de pensar na má fama da filha do outro, pensa no que tem boa fama. A qualidade dos nossos pensamentos influencia diretamente na nossa qualidade de vida, irmãos. E aí veja o que Paulo diz no verso 11, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendeu. Não é algo que a gente já nasce sabendo, é algo que a vida vai ensinando. E quanto mais a vida com Deus, mais você aprende de Deus e mais você transforma a sua existência nesse mundo. Em Efésios capítulo 3, verso 20, diz assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Essa é a nossa pátria. Ele é o fiel, o poderoso. Ele é o Senhor da nossa vida. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em quem opera o poder de Deus? Em você? Ele opera em você?
Então não pode ter espaço para tiro acertar a tua cabeça, não pode ter espaço para você deixar a tua cabeça exposta. E por fim, leia comigo um último versículo em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo número 7. Na primeira epístola de Pedro 5:7, o apóstolo Pedro fala especificamente sobre esse problema. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. A ansiedade vai vir, o medo vai chegar, mas o amor de Deus lança fora. Então eu pego a minha ansiedade e lanço no Senhor, porque Ele cuida de mim, Ele me ama, Ele me guarda, Ele me protege, Ele tira o medo do meu coração. Mas a mim cabe proteger com o capacete que Ele me deu, que é o capacete da salvação, usar o capacete. Não adianta, irmãos, eu ter um capacete e não usar o capacete. Motoqueiro sabe disso, né? Não adianta eu ter o capacete e não usar o capacete. No banco ele não me protege, mas ele só protege quando ele está na cabeça. Então é na cabeça que eu preciso guardar e o que eu preciso colocar. Tome esse capacete, renove a tua mente, renove o teu coração e Deus vai te proteger como fez com Davi. No dia da batalha, Deus vai guardar a tua cabeça. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Você que está vivendo aí batalhas, lutas, que tem sido cercado por angústia, por medo, tem sido rodeado por ansiedade, faz essa oração junto comigo agora. Coloca a tua mão no coração. Pede a Deus que Ele agora manifeste todo o seu amor sobre a sua vida, que você possa sentir essa proteção de Deus, que você possa saber que Deus é por você, então ninguém pode ser contra você, que Ele te salvou porque Ele te ama, e isso é a tua proteção, a salvação de Deus. Você foi salvo, você foi colocado em segurança. Ó Jesus, fala ao coração do meu irmão, da minha irmã, que agora clama, que tem reconhecido um medo, uma angústia, o início, Pai, de um temor, de um abalo. Meu Deus, não permita que sejam abalados, que a mente seja guardada, Pai, que a fé seja gerada. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Gera essa fé no coração dos meus irmãos, Pai, para substituir todo medo, toda angústia. Que a Tua palavra ocupe a nossa mente, meu Deus, que as coisas boas, as virtudes, a boa fama, Pai, que isso ocupe o nosso coração, meu Deus, que não haja espaço na nossa mente para coisas ruins, para pensamentos ruins, para que o Senhor possa trazer essa paz que excede todo entendimento sobre cada um. Que haja uma atitude de nós agora, Pai, vestir o capacete que o Senhor nos deu para usar e não permitir que a nossa mente fique exposta ao maligno, para os ataques malignos que ele tem feito contra nós. Guarda a mente e o coração de cada irmão, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. A ceia vai ser servida. Todos que são cristãos estão convidados a participar. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou.
Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Pai. Cuidado tão grande que o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida. E aqui estamos nós celebrando a ceia em tua memória, como o Senhor nos mandou fazer. Para que não venhamos a esquecer de todos os benefícios que nós recebemos naquela cruz, Pai. Aqui está o pão que partimos, que simboliza o teu corpo, o teu sofrimento em nosso favor. O que temos para dizer, Senhor, é obrigado. Obrigado por tudo que foi feito, por tão grande bênção e tão grande salvação, por todo esse sacrifício único que o Senhor fez por nós, mas que foi doído e foi levado até o final para nos salvar. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu trabalho naquela cruz. Abençoa o pão que partimos em nome de Jesus. Participemos do pão. E aqui está o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Bíblia. Mas o sangue precioso de Cristo foi por nós derramado, para pagar o preço do nosso pecado, para remir a nossa dívida. Fomos quitados por Deus. Obrigado, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados que ainda cometemos no dia a dia, as falhas de cada um de nós, que nós, com sincero coração, entregamos ao Senhor, pedindo graça e misericórdia, Pai. É só o que precisamos, Tua graça e Tua misericórdia renovada sobre nós a cada manhã. Abençoa esse momento em Tua casa, lembra-nos desta aliança que temos também uns para com os outros. Abençoa o cálice que tomamos, em nome de Jesus. Amém. Participemos. Obrigado, Senhor. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber
confiarei em ti. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso culto, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Amém.